Prezados amigos fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. O governo Bolsonaro é um desastre na educação. Eu vou provar por quê, embora não exista essa necessidade, porque vocês já sabem de bom tom o que foi a gestão desastrosa de Abraham Weintraub como ministro dessa pasta. Eu iria começar uma série falando sobre as pastas do governo Bolsonaro. Ou seja, como que o governo Bolsonaro tem atuado em determinadas áreas de governo. Saúde, educação, trabalho e emprego, moradia, economia, cultura, esporte, em várias áreas. Eu iria fazer um apanhado da melhor maneira crítica, apesar da minha oposição a ele, estabelecendo os prós e os contras do governo dele, certo? E aí em várias áreas, ou seja, em vários ministérios, eu faria uma avaliação. É claro que o resultado final seria majoritariamente negativo, mas eu reconheceria alguns pontos positivos. E existiram, muito poucos, mas existiram. Mas de qualquer forma eu quero falar da educação hoje. Eu vou inaugurar essa série, devo fazer um vídeo por mês, talvez saúde seja o último, porque tem tanta besteira ainda por vir, infelizmente, para o povo brasileiro, que eu acho que eu vou deixar para falar da saúde no governo Bolsonaro. Por último, vai ser o último vídeo dessa série que vai tratar das áreas de governo no que concerne a gestão de Jair Bolsonaro. Antes eu vou pedir para você dar um like no vídeo para ajudar na recomendação do vídeo para toda a audiência do YouTube. Você que é inscrito, que conhece o meu trabalho. Agora, se você está chegando agora, quer assistir o vídeo primeiro para estar convicto do seu like, assiste no final. Se merecer, você dá um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Pois bem, nós tivemos aqui a notícia recente da demissão de Abraham Weintraub. Na verdade, ele se demitiu, né? Ele próprio tomou a decisão frente a todo um processo deletério que ele próprio construiu, e a sua manutenção no Ministério da Educação ficou insustentável, então ele teve que sair amigavelmente, né? E ganhou um mimo, né, do presidente e foi indicado para o Banco Mundial, né? Vai assumir um cargo no Banco Mundial, vai ganhar mais de 100 mil reais, vai ganhar 4 vezes mais do que ganhava como ministro. Aliás, um péssimo ministro da Educação. E existem algumas fontes dentro do Banco Mundial, tá? Algumas fontes que estão assustadas com a ida dele para aquela instituição. As pessoas não estão acreditando que um sujeito como Abraham Weintraub, tão limitado intelectualmente, possa estar assumindo um cargo de alta relevância dentro de uma instituição como o Banco Mundial. Tem alguns funcionários que, em off, têm se revelado horrorizados com essa chegada de Abraham Weintraub ao Banco Mundial. Um homem que ajudou a falir, tá, um banco quando era economista dele. Abraham Weintraub, ele ajudou a falir um banco quando fazia parte da sua diretoria. Então um homem que faliu um banco e que não sabe escrever minimamente a língua portuguesa vai ser diretor de uma grande instituição como o Banco Mundial, é de cair os cabelos. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. A trajetória do governo Bolsonaro no que concerne a educação começou com o ministro Ricardo Vélez Rodrigues, que inclusive foi meu professor de filosofia. Para quem não sabe, na minha primeira faculdade de História, eu tive aula de introdução à filosofia com Ricardo Vélez. Aí foi meu professor, inclusive um bom professor, um cara que não tem nada a ver com isso que nós estamos vendo hoje, né? Com essa visão extremamente conservadora que ele tem. Um homem que atuava de maneira ética na sala, nunca fez proselitismo político. Eu não tenho o que reclamar dele, era um cara que dava aula muito bem, tinha boa didática, mas isso foi em 2001, né? Lá atrás. Mas foi meu professor de História, quer dizer, da faculdade de História, professor de Filosofia na faculdade de História, e eu tinha uma boa relação com ele, não era de amizade, uma relação próxima, mas nós tínhamos uma boa relação, né, mediana, e no caso, o sotaque dele já nos chamou a atenção, né, naquela época, e quando eu vi que ele estava sendo cotado para ser ministro do governo Bolsonaro, caramba, pô, o professor Ricardo Vélez foi meu professor e tal, é isso, né? Depois passou um tempo, eu terminei a faculdade de História, né?
Ele tinha sido meu professor de filosofia. Aí passou um certo tempo, fiz a faculdade de Direito, concluí recentemente. E só fui ouvir falar de Ricardo Vélez praticamente há 2 anos atrás, quando ele passou a ser cotado como ministro da Educação, semanas antes, inclusive, do processo eleitoral daquele ano. Pois bem, o Vélez, embora seja um cara com base intelectual muito superior à do Abraham Weintraub, não teve equilíbrio, habilidade como ministro, não tinha experiência em gestão. E aí o que fizeram? Depois de ter sido depenado numa apresentação na Comissão de Educação, né, se eu não me engano foi essa comissão, ele foi depenado, ele perdeu tanto a credibilidade que alguns setores do governo Bolsonaro, ligados ao Olavo de Carvalho, que inclusive havia indicado Vélez para o governo, na qualidade de ministro da Educação, né, olavistas e setores da área militar pressionaram para a saída de Ricardo Vélez Rodrigues. E aí foi chamado um cara que era especialista em gestão, um cara que tinha falido um banco, certo? Para ser o ministro da Educação, um cara que entendia de mercado, né? E aí chamaram o Abraham Weintraub. E aí começou o desastre todo, tá? Porque eu não vou entrar no mérito de que ele fala errado, né? Um cara que tem uma dificuldade enorme, não só de se expressar, mas principalmente de escrever, na qualidade de ministro da Educação. Ao pensar que nós já tivemos Darcy Ribeiro, Gustavo Capanema, Paulo Renato Souza, Fernando Haddad, né? Pensar que nós já tivemos figuras como Paulo Freire, né, ditando a educação do país, ainda que sendo secretário em São Paulo, mas quer queira ou quer não, né, um grande secretário, figuras como Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Gustavo Capanema, que estiveram à frente, né, de políticas de educação no país, seja a nível federal, seja a nível estadual ou municipal, e ver um indivíduo como Abraham Weintraub representando a educação brasileira, muito triste, né? Outra coisa também importante, tá? Aquela babaquice do guarda-chuva, né, contra as fake news, aquela reprodução ridícula do filme Dançando na Chuva, que coisa idiota, rendeu um monte de memes, um cara que, no caso, ameaçou de prisão os ministros do STF, entendeu? Pô, um cara que, enquanto professor, lá na Unifesp, ele tinha a hora do PT, que era um momento em que ele falava mal do PT, do Lula, um cara que defende a não partidarização da educação, que defende que não se faça política em sala de aula. Ele próprio fazia enquanto professor de uma universidade. Ou seja, um cara totalmente incoerente e hipócrita. Mas o mais interessante é o seguinte, tá? O que é mais importante disso tudo? Eu vou apresentar, para a gente concluir o vídeo, 5 fatos que corroboram a assertiva de que Abraham Weintraub fez a pior gestão de educação da história do Brasil. Ele foi o pior ministro da Educação da história do Brasil, seguramente. E eu vou provar por quê, certo? Tem tudo anotado aqui. Primeiro ponto, tá? Ele tem características que são péssimas para um ministro da Educação. Ele é anti-intelectualista, ou seja, ele é contra intelectuais, sendo um ministro da Educação, alguém que busca, né, uma política do pensar, de transformar a população, de fazer com que a população tenha senso crítico, que um país com pessoas inteligentes é um país que se desenvolve melhor. Quer dizer, o cara depõe contra isso, ele trabalha contra isso, ele é anti-intelectualista, ele persegue intelectuais, acadêmicos, professores, com políticas nefastas como escola sem partido, que fere a liberdade de cátedra dos educadores, certo? Ele é anticientificista, bateu de frente, né, queda de braço, inclusive, com o astronauta ministro da Ciência e Tecnologia, certo? Não querendo transferir algumas verbas para aquele ministério, até porque ciência para ele só valia se fosse uma ciência exata ou natural. Agora, dinheiro para as ciências humanas, que também faz parte do Ministério da Ciência, fomentar as ciências humanas, ele não queria mandar, ele não queria investir, ok? Então, um cara que representava o autêntico olavismo cultural, um cara que depõe contra a academia, contra os pensadores desse país, e que prestou um grande desserviço à população brasileira, tendo essa postura
de ser inimigo do pensar, do transformar vidas através do senso crítico. Porque ele defendia uma agenda acrítica, de diminuição da capacidade questionadora dos jovens. Ele, enquanto ministro da Educação, várias vezes se apresentou na sua retórica nessa linha. Esse é o primeiro ponto. Um cara que depõe contra a intelectualidade brasileira não pode ser um bom ministro da Educação. Agora o segundo ponto, tá? Que foi a grande marca do governo dele, né? da gestão na educação, a relação dele com o Enem e com o SISU foi um desastre completo. Ele fala que o Enem do ano passado foi o melhor Enem da história. Muito pelo contrário, foi o pior Enem da história. Certo? Quase 6 mil alunos com nota errada. Ele teve que corrigir as notas de quase 6 mil alunos. Um desastre, uma desorganização nos dias de prova. Triste, muito triste. Certo? Outro ponto importante. Teve problemas na divulgação de dados do SISU, atrapalhando os estudantes, confundindo a cabeça desses estudantes, né, desses concorrentes a vagas nas universidades brasileiras, em faculdades, etc. Ele confundiu a cabeça desses candidatos porque existia um problema na distribuição dos dados, problemas na divulgação de vagas dentro da plataforma do SISU. Isso nunca tinha acontecido antes. Claro que existiram pequenos problemas de atraso, isso é normal. Ocorreu atraso com ele também na gestão. Tudo bem, isso desde os governos de esquerda acontecia. É muita gente querendo ver, né, a nota de corte do SISU, muita gente ansiosa. Eu já passei por isso depois de velho, quando tentei, no caso, o Enem, né, fiz um bom Enem, inclusive, redação, ciências humanas e língua portuguesa. Foram as 3 notas boas que eu tive. Bem altas, inclusive. Mas em matemática eu fui até relativamente bem, mas em ciências naturais eu fui um desastre, né? Não à toa que eu caminhei para o lado da história e do direito. Mas eu também participei do Enem já, com os meus 33 para 34 anos, e aí, por consequência, consegui uma vaga na Universidade Federal Fluminense, aqui de Volta Redonda, no sul do estado do Rio de Janeiro, no curso de Direito. E eu me lembro, né, da ansiedade dos jovens, né, dos candidatos, até dos mais velhos, como eu, para passar a meia-noite para ver a nota de corte, quais cursos que eu poderia estar concorrendo. Tudo bem, atrasos acontecem, mas ele confundiu a divulgação de vagas, colocou gente que era da segunda opção na primeira, fez um quiprocó horrível. Então esquece, tá, ele no que concerne a gestão do Enem. E ainda queria piada, forçar, né, a aplicação do Enem deste ano, né, até dezembro, devido a essa calamidade do coronavírus que atinge muito mais os jovens marginalizados e aqueles que estudam na rede pública de ensino. E ele queria insistir na prova esse ano. Mas o bom senso prevaleceu, não por parte dele, mas por pressão popular e da comunidade acadêmica, e ele acabou transferindo a prova do Enem deste ano para o início do ano que vem. Bem, terceiro ponto, tá? Ele cortou o orçamento das universidades federais, dizendo que era um antro de balbúrdia, de drogas, de promiscuidade, né? Como se isso estivesse relacionado com a qualidade científica e crítica da instituição, né? Então ele não vai dar verba para uma universidade porque tem muito viado, vou usar os termos pejorativos para ficar mais fácil de entender. Muito viado, muita puta, muito travesti, gente drogada, gente que defende a ideologia de gênero, que na verdade é a identidade de gênero, o número correto, né, na sociologia. Pois bem, ele cortou verbas, né, das universidades federais que também não teriam atingido um certo nível, ou seja, uma média, sem considerar que existe um processo heterogêneo no que concerne a qualidade das universidades, pelas suas localizações, pelo perfil
daqueles que frequentam as universidades. Você não pode comparar, por exemplo, o aluno da UFRJ, ou da USP, né, ou de uma outra federal, com um aluno de uma universidade, de Instituto Federal de Educação no meio da Amazônia. Porque muitas vezes ali tem uma série de situações que envolvem até o ambiente social que prejudicam o desempenho dos alunos nas provas oficiais. Então ele fez o chamado contingenciamento de despesas, agredindo diretamente o orçamento das universidades federais. Um ponto negativo, mais um, tá? Sem falar na tentativa de indicar reitores para as universidades federais durante a pandemia. O quarto ponto, tá? Ele foi um autêntico fracasso na política de alfabetização, em especial alfabetização adulta, porque esse cara, como ministro, né, viciado de verniz discriminatório, esse sujeito que tinha uma retórica baixa, vil, que gerou um problema diplomático com os chineses, um indivíduo que era o grande estereotipador das pessoas, um cara que estigmatizava tudo naquilo que escrevia ou falava, nas suas declarações era uma vergonha como ministro de uma pasta tão importante dentro da política social de qualquer governo. E esse indivíduo, claro, que tinha desprezo enquanto ministro das minorias e tem desprezo enquanto cidadão, ele que tem desprezo pelas minorias, obviamente, não iria contribuir com as políticas de NEJA, né, de educação de jovens e adultos pelo país. Em especial, a política de alfabetização. Porque na cabeça de um reacionário como ele, alguém que já passou de uma certa idade, já não tem mais direito de se alfabetizar porque não fez lá atrás porque era vagabundo. Quer dizer, ele desconsidera até mesmo a realidade social. Mas falhou na política nacional de alfabetização. E o quinto e último ponto para a gente fechar esse vídeo, certo? É que ele teve uma série de projetos parados. Na verdade, ele foi o ministro da Educação, com mais de um ano no cargo, que menos aprovou projetos na história do Brasil, certo? Algumas medidas provisórias perderam validade, certo? Medidas provisórias com políticas de educação, elas perderam a validade pela inapetência do governo, certo? E dentre essas medidas, graças a Deus, não passou a carteira estudantil que ele criou para poder atingir a Uni, e também não passou, tá, o projeto Futura-se, que queria praticamente privatizar as universidades federais, certo? Ele queria primeiro colocar investimento privado nas universidades federais, até aí tudo bem, mas com o tempo existiria um processo de privatização, onde a universidade no Brasil seria, pelo menos a nível federal, toda ela paga. Mas o programa Futura-se não deu certo porque a medida provisória que lecionava esse projeto também caducou, ok? Outra coisa, tá? Cortou verbas, e isso é criminoso, cortou verbas de projetos inclusivos, tanto nos ensinos fundamental e médio, no país inteiro. Cortou verbas do Fundeb, mas nesses projetos inclusivos estavam inseridos alunos autistas, com síndrome de Down, alunos que têm deficiência de aprendizagem, TDAH, alunos que precisam de uma atenção especial. Verbas foram cortadas para atender esses alunos especiais. Isso é triste, isso é criminoso, certo? Isso é desumano. Então, por todos esses pontos que eu coloquei, em quase 20 minutos de vídeo, eu confirmo uma coisa que já é óbvia, mas eu precisava detalhar para vocês nos principais pontos da gestão de Abraham Weintraub como ministro da Educação. Ele foi seguramente o pior ministro da Educação da história do Brasil. Infelizmente, para o nosso país. Um abraço a todos.